São dadas 3 circunferências de raio R e 2 a 2 tangentes. Os pontos de tangência são P1, P2 e P3. Calcule em função de R o comprimento do lado do triângulo equilátero T determinado pelas 3 retas que são definidas pela seguinte exigência. Cada uma delas é tangente a 2 das circunferências e não intersecta a terceira. Bom, nesse exercício, na letra A, ele quer saber o lado desse triângulo equilátero. E para isso ele dá duas exigências. A primeira é que cada lado é tangente de duas circunferências e não intersectando a terceira. Então, como aqui o raio é R e aqui o raio é R, então aqui sabemos esse pedaço, que equivale a 2R. Então, falta descobrir esse lado e esse lado. Como são simétricos, vamos descobrir apenas um lado, que é a mesma coisa que o outro. Aqui podemos formar um triângulo equilátero e descobrir a altura dele. Para saber quanto vale. Como todo triângulo equilátero, é 2R, 2R, metade é R. Então, para descobrir a altura, vamos usar Pitágoras. Então, vai ficar hipotenusa 2R ao quadrado igual R ao quadrado mais a altura ao quadrado. A altura vai ser R raiz de 3. Como todo triângulo equilátero, está presente a raiz de 3. Bom, descobrimos a altura. Então, aqui é a raiz de 3 e aqui também é a raiz de 3. Então, esse lado todo vai valer 2R, que é esse 2R, duas vezes esse R é raiz de 3, porque tem esses dois, que vai... quem quiser deixar assim, pode deixar, mas pode isolar o 2R, ficando 2R1 mais raiz de 3. Letra B. A área do hexágono não convexo, cujos lados são os segmentos ligando cada ponto P1, P2 e P3 aos dois vértices do triângulo T mais próximo a ele. Na letra B, o exercício quer saber a área desse hexágono. Então, para isso, para descobrir a área desse hexágono, eu vou pegar a área do triângulo equilátero grande menos as 3 partes dele. Então, a altura do triângulo equilátero, para calcular, é metade do lado, raiz de 3. E a área é L vezes a altura dividido por 2. Então, usando esses dois, vai ficar assim. A área do triângulo equilátero vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui, como essa altura aqui vai ser a mesma coisa que a altura desse raio. Então, a área do triângulo grande, como o exercício deu o lado, então a gente pega aquele lado, usando essa fórmula, e vai ficar assim. 2R, 1 mais raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Resolvendo, vai ficar R ao quadrado, 4 raiz de 3 mais 6. Para calcular a área do pequeno, vamos usar essa fórmula. Então, vai ficar o lado que é o mesmo, esse lado aqui, vezes R dividido por 2. Então, vai ficar R ao quadrado, 1 mais raiz de 3. A área do pequeno só calculamos um desses pequenos, então faltavam mais 2.
Então, a área dos 3 pequenos vai ficar r ao quadrado, 3 raiz de 3, 3 porque são 3 triângulos, mais 3 porque são 3 triângulos. Então, vai ficar assim, a área do hexágono vai ser a área do grande menos os 3 pequenos. Então, vai ficar r ao quadrado, raiz de 3, porque 4 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 vai ficar raiz de 3. E 6 menos 3 vai ficar 3. Então, a área do hexágono é essa. Esse foi o exercício 1 da FUVEST 2016. Exercício 2. Considere as funções f e g definidas por f de x igual a 2 log 2, x menos 1, se x pertence aos reais, x é maior do que 1. E g de x igual a log de 2, 1 menos x sobre 4, se x pertence aos reais e x é menor do que 4. Letra A. Calcule f de 3 meios, f de 2, f de 3, g de menos 4, g de 0 e g de 2. Bom, a gente tem a equação que é f de x igual a 2 log de 2, x menos 1. Então, a gente substitui todos os números que ele deu no enunciado, f de 3 meios, aí faz a regra do log e a gente vai descobrir menos 2. Fazendo f de 2, aí faz a regra do log de novo, vai dar 0. F de 3 vai dar 2. E aí agora aqui a gente tem a equação do g, que é log de 2, 1 menos x sobre 4. Aí a gente vê quanto que vai dar g de menos 4, a gente vai descobrir 1. Aqui g de 0, que vai dar 0. E g de 2, que vai dar menos 1. Ele fala para encontrar o x, que ele está entre 1 e 4, tal que f de x é igual a g de x. Igualando f de x com g de x, a gente vai cair numa equação logarítmica. Aí a gente põe a equação de f de x, que ele dá no enunciado lá no começo, e de g de x. Aí vai ficar 2 log de 2, x menos 1 igual a log de 2, 1 menos x sobre 4. Continuando, ele vai ficar log de 2, x menos 1 ao quadrado igual a log de 2, 1 menos x sobre 4. Aí depois fica x menos 1 ao quadrado igual a 1 menos x sobre 4. Aí vai cair numa equação de segundo grau, aí resolve. Aí fica x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 1 menos x sobre 4. Aí fica x ao quadrado menos 2x mais x sobre 4 igual a 0. Aí vai ficar x ao quadrado menos 7 sobre 4x igual a 0. Aí vai ficar x vezes x menos 7 sobre 4 igual a 0. Aí a gente vai achar dois resultados, que vai ser x igual a 0 ou x igual a 7 sobre 4. Como no enunciado ele diz que o x ele tem que pertencer entre 1 e 4, então o resultado é 7 sobre 4, pois ele está entre 1 e 4. Ele fala, levando em conta os resultados dos itens A e B, esboce os gráficos de f e de g no sistema cartesiano impresso na página de resposta. Então, depois de obter os resultados nas alternativas A e B, é só traçar no gráfico os resultados que achou. A gente vai descobrir que a função f ela é crescente e a g é decrescente. Exercício 3. João e Maria jogam dados em uma mesa. São 5 dados em forma de poliedros regulares. Um tetraedro, um cubo, um octaedro, um dodecaedro e um icosaedro. As faces são numeradas de 1 a 4 no tetraedro, de 1 a 6 no cubo, etc.
os dados são honestos, ou seja, para cada um deles, a probabilidade de qualquer uma das faces ficar em contato com a mesa após o repouso do dado é a mesma. No primeiro jogo, Maria sorteia ao caso um dos 5 dados. João o lança e verifica o número da face que ficou em contato com a mesa. A. Qual é a probabilidade de que esse número seja maior do que 12? Olhando na tabela dos poliedros, somente o icosaedro possui faces com números maiores que 12. Dessas 20 faces que ele possui, 8 são maiores que 12, começando pela 13 e terminando pela 20ª face. Como o icosaedro é um dos 5 poliedros, a probabilidade será 8%, porque será 1 sobre 5 vezes 8 faces acima maiores do que 12 das 20 faces que ele tem, que dará 8 sobre 100, que será 8%. Então, a probabilidade de que esse número seja maior do que 12 será de 8% neste primeiro jogo, que é o A. A probabilidade de que esse número seja menor do que 5? Bom, o exercício B terá o mesmo raciocínio que o A, porém, todos os poliedros serão usados porque todos têm faces menores que 5. Do tetraedro até o icosaedro terá 1 sobre 5, pois será um dado sobre 5 poliedros. Começando pelo tetraedro, será vezes 4 faces menores do que 5, sobre 4 faces que ele possui. O hexaedro será vezes 4 faces menores do que 5, sobre 6 faces que ele possui. O octaedro será 4 faces menores do que 5, sobre 8 faces que ele possui. O dodecaedro será 4 faces menores do que 5, sobre 12 faces que ele possui. E o icosaedro será 4 faces menores do que 5, sobre 20 faces que ele possui. Após encontrarmos todas essas possibilidades, teremos que efetuar o processo normal de multiplicação das frações, conforme abaixo. Sabendo disso, vamos pegar todos estes e somar, que ficará desta forma. Bom, para facilitar a conta, nós copiamos o primeiro e simplificando os demais, até chegar nessa resposta mais simplificada. Depois disso, nós vamos efetuar o MMC e seguiremos o processo normal da conta, que divide-se pelo de baixo e multiplica-se pelo de cima, que teremos 30 mais 20 mais 15 mais 10 e mais 6, que ficará 81 sobre 150. A gente consegue simplificar mais por 3, que ficará 27 sobre 50, que chegaremos a 54%. Então, no B, a probabilidade de que o número jogado seja menor do que 5 será de 54%. No segundo jogo, João sorteia ao caso 2 dos 5 dados. Maria os lança e anota o valor da soma dos números das duas faces, que ficaram em contato com a mesa, após o repouso dos dados. C. Qual é a probabilidade de que esse valor seja maior do que 30? Bom, olhando na tabela, já percebemos que o dodecaedro e o icosaedro possuem as maiores faces e, consequentemente, já descartamos os demais. Aqui, nós temos 3 casos possíveis e que a soma das duas faces é mais do que 30, sendo a face 11 do dodecaedro com a face 20 do icosaedro, a face 12 do dodecaedro com a face 19 do icosaedro e a face 12 do dodecaedro com a face 20 do icosaedro. A soma de todos esses casos serão maiores do que 30. Bom,
A probabilidade de sortear os dois poliedros é 1 sobre C5,2, que é a combinação de 5 poliedros, mas só podemos escolher 2, que ficará 1 sobre 10. Esta aqui é a primeira etapa. A segunda etapa já é a possibilidade de ter cada um dos casos aqui, onde é 1 sobre 12 do dodecaedro e 1 sobre 20 do isocaedro, que dará 1 sobre 240. E por fim, a probabilidade, somando as duas faces, ser maior que 30, é 3, que são os possíveis casos, vezes 1 sobre 10, que é a possibilidade de sortear os dois poliedros, vezes 1 sobre 240, que é a probabilidade de ocorrer cada um dos casos dessa tabela. Bom, simplificando este 3 por 3 e 240 por 3, nós temos 1,80, que ficará 1 sobre 800. A probabilidade do exercício C será 0,125%. Então, a probabilidade de que o valor seja maior do que 30 é de 0,125%. Bom, os 3 exercícios não são difíceis de se resolver. Basta ter um pouco de atenção e também ter raciocínio. 4. No plano cartesiano XY, a circunferência C tem centro no ponto P, que é igual a 2 e 1, e a reta T é tangente a C no ponto Q, que é menos 1. Aqui está o gráfico, o ponto Q e o ponto P. Na ativa A, ele fala para determinar o raio da circunferência C. O raio, ele é a distância entre os pontos P e Q. Então, ó, raio ele vai ser a raiz de menos 1, menos 2 elevado ao quadrado, mais 5 menos 1 elevado ao quadrado. Fazendo a resolução, o resultado vai ser 5. Letra B. Encontre uma equação para a reta T. A reta T passa pelo ponto Q, menos 1 e 5, e é perpendicular à reta R, que passa pelos pontos P e Q, sendo MT o coeficiente angular da reta T e MR o coeficiente angular da reta R. Então, a gente vai resolver isso aí e vai ficar assim. MT vezes MR é igual a menos 1. MT vezes, a gente vai fazer o ioxoxô, vai ficar 5 menos 1, menos 1, menos 2, vai ficar igual a menos 1. MT vezes menos 4 sobre menos 3, igual a menos 1. MT é igual a 3 sobre 4. Continuando, portanto, a equação da reta T será y menos 5 igual a 3 quartos, vezes x menos 1. 4y menos 20 igual a 3x mais 3. 3x menos 4y mais 23, que vai dar igual a 0. Calcule a área do triângulo PQR, sendo R o ponto de interseção de T com o eixo X, que é XR e 0, é o ponto de interseção de T com o eixo X. Temos 3 vezes XR menos 4 vezes 0 mais 23, que é igual a 0. Resolvendo, vai ficar XR igual a menos 23. Logo, a área S do triângulo PQR é dada por... Aí vai fazer aquele sisteminha, que é uma matriz. Aí vai resolver, dividir ele por 2. Resolvendo, vai dar 125 sobre 6. Essa é a área do triângulo PQR. Exercício 5.
A figura abaixo representa o gráfico de uma função f igual a menos 5 e 5 real. Note que f de menos 5 é igual a f de 2 igual a 0. A restrição de f ao intervalo de menos 5 e 0 tem como gráfico parte de uma parábola com vértice no ponto menos 2 e menos 3, restrita ao intervalo de 0 e 5. F tem como gráfico um segmento de reta. Letra A. Calcule f de menos 1 e f de 3. Usando os sistemas de eixos da folha de resposta, esboce. Letra B. O gráfico de g de x é igual a f de x, que pertence a menos 5 e 5. E C, o gráfico de h de x é igual a f de x, que pertence a menos 5 e 5. Resolução. No intervalo de menos 5 e 5, a função de f é do tipo, aqui é a função de f, e que temos essa função, que nesse intervalo vai dar esse resultado. E no intervalo de 0 e 5, a função de f do tipo, aqui é a função, e que vai ficar assim, esse é o resultado, essa é a função, e o resultado é esse aqui. Letra A. A função f é assim definida. Aqui a gente tem a letra A, que se for assim, se menos 5 for menor que x, é menor que 0. E se for esse aqui, se for 0, é menor que x e é menor que 5. Aí, como na letra A pediu para calcular o f de menos 1 e o f de 3, aqui é o cálculo de f de menos 1, que o resultado vai ser menos 8 dividido por 3. Essa é a de f1. E aqui o de f3, que vai ser 5 dividido por 6. Na letra B, ele pediu pra gente esboçar o gráfico no gráfico. Então, vai ficar assim. Se f de x for menor que 0, então g de x é igual a f de x igual a menos f de x. E o gráfico de g é o gráfico de f, rebatido em torno do eixo 0x. Se o f de x for maior que 0, então g de x é igual a f de x igual a f de x. E neste caso, f e g têm gráficos iguais. E aqui é o gráfico do g e do f. Na letra C, ele pediu para esboçar o gráfico de h. Então, vai ser assim. Se x for maior que 0, então o h de x é igual a f de h igual a f de x. E o h e f terão o mesmo gráfico. Então, aqui eles vão ter o mesmo gráfico. Se x for menor que 0, então h de x é igual a f de x igual a f menos x, que é igual a menos 5x dividido por 6 menos 5 dividido por 3, cujo gráfico é da função f. No intervalo de 0 e 5, rebatido em torno do eixo 0y, o gráfico de h é assim. As constantes a, b, c e d são tais que a igualdade 1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 2 vezes x ao quadrado mais 4 é igual a ax mais b sobre x ao quadrado mais 2x mais 2 mais dx mais c sobre x ao quadrado mais 4. Válida para todo x pertence aos reais. A. Deduza da igualdade acima um sistema linear com 4 equações, satisfeitas pelas constantes a, b, c e d. B. Resolva esse sistema e encontre os valores dessas constantes. Antes de começar esse exercício, é importante prestar atenção aqui. A. Deduza.
Ou seja, ele não vai te dar o valor de x. Você tem que, literalmente, deduzir um número. Desde que um número pertence aos reais. Apenas isso. Ele quer um sistema linear com 4 equações. Ou seja, um sistema com 4 equações, uma abaixo da outra. Então, vamos começar pela letra A. A gente sabe que esse mais esse tem que dar isso. E então, ele quer um sistema de 4 equações. O que a gente vai fazer? Como a gente sabe que esse vezes esse é a mesma coisa disso, então a gente praticamente corta isso daqui. Então, a gente vai fazer 1 é igual. E vai multiplicar aqui em x. Ax mais b vezes x ao quadrado mais 4. Mais dx mais c vezes x ao quadrado mais 2x mais 2. Que é o que eu escrevi aqui. O que a gente vai fazer? O chuveirinho. Ax vezes x ao quadrado, ax vezes 4. E b vezes x ao quadrado e mais b vezes 4. Foi o que eu fiz. Vai ficar ax ao cubo mais 4ax mais bx mais 4b. A gente coloca mais e vamos fazer o chuveirinho dessa. Dx vezes x ao quadrado mais dx vezes 2x, dx vezes 2. E c vezes x ao quadrado mais c vezes 2x mais c vezes 2. Que vai ficar dx ao cubo mais 2dx ao quadrado mais 2dx mais cx ao quadrado mais 2cx mais 2c. Quem quiser confirmar, é só fazer uma multiplicação. Vai dar isso aqui. Aí, como para não ficar uma equação tão grande assim, meio desorganizada, 3 aqui, 2 separado, a gente vai começar a juntar. Por exemplo, aqui ó, o ax ao quadrado com o cubo, desculpa, ax ao cubo mais o dx ao cubo. É a mesma coisa de eu escrever a mais d vezes x ao cubo. Porque se a gente fizer aqui a multiplicação, vai dar a mesma coisa que disso. Então, a gente colocou aqui a mais d vezes x ao cubo. Mas, mais, aqui a gente vai colocar o b, esse b aqui, o 2dx ao quadrado, e vai colocar o cx ao quadrado. Vai ficar b mais 2d mais c, fecha parênteses, vezes x ao quadrado. Fazendo chuveirinho aqui, vai dar a mesma coisa às vezes. Mais 4a, que vai vir daqui, 4ax, mais o 2dx e o 2cx, que é a mesma coisa de escrever 4a mais 2d mais 2c, fecha parênteses, vezes x. Fazendo chuveirinho, vai dar o mesmo resultado desse. E mais o que sobrou, 4b e mais 2c. Eles não têm x, então a gente vai multiplicar aqui por 1. Porque 1 vezes 4b vai dar a mesma coisa que está em cima. Então, a gente vai montar o sisteminha que ele pediu. Como ele falou para deduzir um número para x desde que pertence aos reais, a gente vai considerar x igual a 0. Então, 0 ao cubo é 0. Então, a mais d vai ser igual a 0. Então, a gente colocou aqui, a mais d igual a 0. A mesma coisa do b, que foi essa segunda aqui, ó. B mais 2d mais c é igual a 0, porque 0 ao quadrado vai dar 0. Esse daqui, 4a mais 2d mais 2c igual a 0, mesma razão. E o último, 4b mais 2c igual a 1, porque aqui não tinha 0 e a gente multiplicou por 1. Para simplificar, a gente dividiu esse do meio por 2, porque é o único que dá para simplificar. Vai ficar a mais d igual a 0, b mais 2d mais c igual a 0, 2a mais d mais c igual a 0, porque a gente dividiu por 2. 4b mais 2c igual a 1.
Essa é a resposta da A. Ele pediu um sistema linear com 4 equações, satisfeito pelas constantes A, B, C e D. A, B, C e D. Certinho. Essa é a resposta da A. Agora vamos para a questão B. Na letra B, ele fala: resolva esse sistema e encontre os valores dessas constantes. Ele deu esse sistema que a gente descobriu na letra A, né? E a gente tem que descobrir o valor de A, B, C e D. Então, a gente vai começar, ó, vamos pegar essa primeira equaçãozinha aqui, vamos passar aqui para baixo. A mais D é igual a 0. Então, D é igual, passo A para o outro lado, tá positivo, passa negativo. D é igual a menos A. Aí, o que a gente vai fazer? Substituir o D por menos A nessas outras equações. Menos na última, porque na última não tem letra D, só tem B e C. Então, ó, vamos pegar a segunda e tá aqui. B mais 2D mais C igual a 0. B é igual menos 2A. Por quê? Porque D é menos A. 2 vezes menos A vai dar menos 2A. Mais C igual a 0. Só para arrumar, deixar na ordem, né? Menos 2A mais B mais C igual a 0. Vamos pegar a terceira. 2A mais D mais C igual a 0. Assim. 2A mais D mais C igual a 1. Desculpa. 2A menos A, por causa do D, substituiu. Mais C igual a 1. Aí, o que a gente vai fazer? Menos 2A menos A vai dar A. Mais C igual a 1. Com isso, a gente já consegue montar o sisteminha. Com 3. Menos 2A mais B mais C igual a 0, que a gente encontrou aqui na segunda. A mais C igual a 0, que a gente descobriu nessa. E a gente copia a última, porque a gente não conseguiu substituir. Então, 4B mais 2C igual a 1. Agora, a gente vai para a segunda etapa. Agora, a segunda etapa. A gente já descobriu que D é igual a menos A. A gente vai descobrir agora o C. A gente já usou essa primeira equaçãozinha, então a gente não vai usá-la de novo. Vamos pegar essa daqui, que tem o C e ela é mais fácil. A gente vai colocar 2A mais D mais C igual a 0. Aí, 2A, D a gente sabe que vale menos A, então a gente coloca 2A menos A mais C igual a 0. 2A menos A dá A mais C igual a 0. C é igual a menos A. A é positivo, passa para o outro lado, negativo. Ou seja, C é o mesmo valor de D, menos A. A gente vai começar a substituir nessas equações. Como a gente já usou essa, a gente só vai substituir nessas duas. Vamos começar dessa aqui. B mais 2D mais C igual a 0. B menos 2A, porque a gente sabe que D vale menos A. Menos A, que C também vale A. Menos A, desculpa. B menos 3A, porque menos com menos soma e conserva o sinal de menos. Igual a 0. Só para arrumar, menos 3A mais B igual a 0. Agora, a última. 4B mais 2C igual a 1. Vai ser 4B mais 2C igual a 1. 4B menos 2A igual a 1. Essa é o que a gente achou. Com isso, a gente forma um sisteminha com essas duas equações, que vai ficar menos 3A mais B igual a 0 e menos 2A mais 4B igual a 1. A gente descobriu mais um sisteminha, mas agora tem ainda a terceira etapa. Agora, a terceira etapa. A gente descobriu esse sisteminha aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar essa de cima por menos 4 para podermos cortar o B para descobrir o A. Então, vamos lá. A gente multiplicou por menos 4, vai dar 12A menos 4B igual a 0. E copia de baixo, menos 2A mais 4B igual a 1. Corta esse, porque é menos com mais, zero. E a gente vai subtrair 12... Vai somar 12 mais menos 2A. Vai dar 10A igual a 1, que é soma. E corta esses dois aqui.
Então, A é igual a 1, passo 10 para o outro lado, A é igual a 1 sobre 10. Depois a gente vai substituir isso na outra equação, tudo. Vamos encontrar que B é igual a 3 sobre 10. Então, a resposta: A é igual a 1 sobre 10, B é igual a 3 sobre 10. C, a gente tinha descoberto que C é igual a menos A. Como A é 1 sobre 10, então C é igual a menos 1 sobre 10. A gente tinha descoberto também que D era igual a menos A também. Então vai ser o mesmo resultado. D é igual a menos 1 sobre 10. E essa é a questão número 6 da FUVEST segunda fase 2016. Eu achei o exercício um pouco difícil, muito difícil. O pensamento é fora do meu alcance, por enquanto. É isso aí. Espero que tenham entendido.